Então, o que é que eu faço? Já que teologia é o conhecimento de Deus, certo? E a gente só tem valor se tiver algum conhecimento teológico secular, então eu pego o secular e misturo, certo? Colocando o divino acima do secular. Entendeu? Então eu pego da teologia secular só o que interessa, para dar conhecimento de Deus. Certo? Então, por exemplo, a matéria mais difícil do seminário é teologia sistemática. Não te interrompendo, é por isso que eu sempre tive uma resistência assim, a estudar a teologia em si, por causa disso, dessas questões. Porque a gente vem com aquela ideia, como você realmente citou no início, da teologia, o estudo de Deus. Mas quando a gente entra num assunto em si, a gente vê que não tem nada a ver com aquilo que a gente ia buscar. Isso. Eu estava vendo no Canal Fechado outro dia, falando algumas coisas sobre sobre divindade, a escatologia, sim. Né, as coisas que aconteceram, coisa e tal. Mas eu pude ver que o cidadão que estava fazendo o estudo, a ideia dele não era confirmar aquilo que a Bíblia estava falando. Era muito pelo contrário, levantar dúvidas sobre aquilo que estava escrito. Cada ponto, Então por que não? Eu só assisti até o ponto que ele falou que a única coisa que poderia se provar, né, segundo aquele estudo que ele estava fazendo, a única coisa que ele conseguia provar foi o que Herodes falou. É o único trecho que eles conseguiam provar, foi aquilo que Herodes falou, que ele disse que não tinha lavava as mãos. Era a única, Pilatos, era a única coisa que ele conseguia provar. Mas o restante, nada daquilo ali. Eu disse, meu Deus do céu. Aí eu mudei de canal. Ali foi o... É a mesma coisa assim, o cristianismo está espalhado no mundo todo. Aí o pessoal, Jesus Cristo não existiu. Agora, Buda existiu, Sadhu Sundar Singh existiu, o da China, que é o Mao Tse Tung, existiu, entendeu? O do islamismo. É legal como tá gravando por isso. Corta aí. O principal do islamismo, velho, que é Maomé existiu, entendeu? Salomão existiu, Faraó existiu. Que aí a ciência, agora só Jesus que quer anular. Jesus Cristo não existiu, com o cristianismo espalhado na face da terra todinha. E aí onde vem a questão, que é onde choca, porque onde está a maravilha? Quer dizer, no Espírito você sente essa alegria e sabe dessa verdade, porque é como a Bíblia diz, né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Né? É só para quem é ovelha, que crê né, em Jesus. Mas aí onde vem a questão, como é que você pega agora, como é que você transforma isso em teologia para transmitir? Porque eu acho que é a minha dificuldade, sabe? Por exemplo, tá tudo maravilhoso, espírito, tudo maravilhoso, você se alegra, né? Você sente alegria no espírito, é maravilhoso, mas como você transmitir? Para outras pessoas. Porque a pessoa, às vezes, é triste. É como Jesus viveu isso. Você tá lançando, você falar algo tão maravilhoso, de uma profundidade que para você é algo extraordinário, e a pessoa olha para sua cara assim, como se aquilo tá passando pelos porcos. É como se não tivesse significado nenhum. É como minha tia, agora no Réveillon, nós fomos para o Morro de Chapéu, e aí ela, né, ele assim conversou algumas coisas com ela. Nosso propósito desse ano, ela me abraçou: meu filho, você vai ser um grande homem de Deus. Quando você... Aí eu fiquei assim pensando, Jesus, por quê? Como se ele fosse o fim da linha. Ou senão, como se assim precisasse eu subir muitos morros, muitas montanhas, ainda traçar um caminho muito comprido, né? Para chegar um dia a ser um homem de Deus. Não que eu me considerasse o tal, mas eu fiquei pensando assim, é a mentalidade que eles têm do conhecimento de Deus, entendeu? Para se chegar ao conhecimento de Deus, para ter a comunhão com o Espírito, para poder ser, ou para poder falar, para ser digno de falar ou poder transmitir algo de Deus. Então é isso que eu quero ver se a gente consegue. Eu consigo achar fazer essa ponte. Essa ponte, entendeu? Sabe? Conseguir, é como se fosse um canal. Isso.
para poder transmitir isso, sem me frustrar também, porque eu confesso que por algum tempo é como se eu recuei, eu cansei de tentar, é como se assim, como se assim, é aquela coisa que você tá com aquela mensagem, né? Aí quando você diz, olha, o Luiz está com uma oportunidade, e aí que você chega no púlpito, que você olha no semblante das pessoas, você vê elas aí você vê a régua, a trema, a tase e coisa e tal, tudo. Como tivesse medindo o tamanho do seu sapato, o tamanho da sua roupa que você está vestindo, o tamanho da Bíblia que você levou, o esboço que você leva lá, o tema que você usou, aí isso tudo zera. Aí zera e aí pronto, acabou. Tá bem. Então a teologia deveria fazer uma ponte entre Deus e o homem incrédulo, entre o homem incrédulo e Deus, certo? Então às vezes faz uma barreira, né? Porque quem se forma se sente superior, se sente acima, né? Aí o indulto, quando olha assim, ele está falando filosofia, eu não vou ouvir, entendeu? E fica assim. Então o que é que eu procuro? Eu procuro pegar toda a matéria que tem de teologia e trazer para uma linguagem mais simples, para a gente poder utilizar ela mesma, entendeu? Você vai conversar com um antropólogo, ele vai usar uma porção de termos, né? E você pensa até que o mundo está se acabando. Não, são palavras comuns, é a mesma coisa, está na Bíblia. É aquela velha frase que eu sempre digo assim, está na Bíblia, a Bíblia chegou antes. Ah, porque o homem descobriu o DNA, não sei o que, a Bíblia fala isso antes, depois onde é que está? Eu falo antes. Né? Ah, o constante de olhou um buraco negro está em João. Entendeu? A ursa maior, que vira a ursa maior, que é uma estrela que ela explode, faz outras estrelas, faz nascer outras estrelas. Ele disse, a ursa maior já está em Jó de hoje. Entendeu? Coisas assim, entendeu? Utilizar a ciência para trazer para a escritura, para dar até mais sossego às pessoas que querem estudar teologia. Entendeu? E Deus, né? Deus. Bom, de onde vem a concepção de Deus? Uma pessoa aí ignorante, analfabeto, sei lá, indígena, antissocial, rude, alguma coisa diz para ela que Deus existe. Ela acha, bom, tem o chefe da tribo, tem o presidente da república, tem o doutor não sei quem, tem a professora fulana, tem alguém a mais do que ele. O meu pai usava uma linguagem bem simples, assim, tem pau que passa pau. Ele diz assim, você nunca vai descobrir qual é a árvore mais alta. Coisa simples, né? Nunca vai descobrir qual é a árvore mais alta, sempre tem pau que passa pau. Bom, ele estava falando de madeira? Sim, estava falando de madeira, estava falando de tirante, telhado, essa coisa. Mas ele estava passando para mim uma lição de vida maior. Tem sempre alguma coisa a mais, tem sempre alguma coisa além, em cima de tudo. Então é essa pessoa além, esse ser além, essa coisa além, essa lei além, que é Deus. Isso está no coração do mundo inteiro, entendeu? De todas as pessoas do mundo. Então, alguns elementos, né? Ortodoxamente, né? Ou didaticamente, o dadique, né? Esse dadique, né? Imperou aqui para eu colocar 7 pontos, né? 7 pontos, vamos lá, 7 pontos. Deus. Os céus proclamam a glória de Deus. Então você pode fechar a Bíblia e usar nuvem, chuva, sol, relâmpago, cometa, o que tiver ao seu alcance em termos de céu, né? Você pode usar. Fecha a Bíblia e pode usar para falar para Deus, falar sobre Deus. Certo? Mas se você também pegar uma nave espacial e sair andando por aí, melhor ainda. Né? Esse é o Yuri Gagarin? Não, foi Armstrong, né? Que estando na Lua, ele olhou e viu que a Terra é azul. Né? Lá na Lua, ele olhou para a Terra e disse, a Terra é azul. Aquela coisa assim. Então, chegou lá, teve um até que foi o único que não ficou maluco daqueles que fizeram na Lua. O que se converteu. Tá? Os outros foram para psicanalista e psiquiatra e psique alguma coisa e ficaram loucos. Tá? Mas assim, é um pequeno passo para o homem, mas um grande passo para a humanidade, né? Essa frase que, né, que ele proferiu. Então isso ele descobriu o quê? Lá de cima, lá de fora. Tinha a Bíblia na mão? Não. Entendeu? Mas assim, às vezes um pequeno passo para um homem é um grande passo para a humanidade.
Ele terminou falando o que lá? Grão de mostarda, não é isso? Deus escolheu as coisas pequenas para confundir as grandes, as que não são para confundir as que são. Quer dizer, nessa frase que ele proferiu, é um pequeno passo para o homem, um grande passo para a humanidade. Ele citou o quê? Lei de Deus, vontade de Deus, teologia, ele passou 1 milhão de coisas, entendeu? Nisso aí, entendeu? Que a teologia deveria nos ajudar a ver em cada pessoa, cada frase, cada coisa importante dessa na humanidade, Deus se manifestando, entendeu? Fica parecendo, ele falou só, não, foi só uma palavra simples, né? A gente tem Bíblia, a gente tem versículo para decorar, para ficar lembrando disso. Pois é, mas o homem quando chegou na lua disse, é um pequeno passo para o homem e um grande passo para a humanidade. Isso é o quê? É lei de Deus, tá? Então um pequeno passo de Jesus Cristo, um grande passo para a humanidade, certo? Por aí assim. Mas os céus proclamam a glória de Deus. Quer seja ao alcance da sua vista aqui, quer você pega um luneta telescópio, né? Ou solte aquele que está voando por aí, tirando foto. Satélite. Isso, um satélite, né? Solte por aí, tirando foto e mandando imagem. A imagem que mandar para cá vai fazer você acreditar que Deus existe. Vai ver a grandiosidade de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus. Entendeu? Os homens saem procurando dentro do espaço uma forma de descobrir a hora e o momento do Big Bang para tentar anular a existência de Deus. Maravilha. Eles vão, descobrem a galáxia, etc. Vai. Aí termina parando em uma coisa. Se o Big Bang existiu dentro de um lugar, existiu dentro de um tempo, obedecendo a uma lei. A lei da explosão, aí você entra para química e física, você vai ver que a lei da explosão não é uma coisa simples, é uma complexidade muito grande. Né? Porque são moléculas que se desintegram no momento de explosão, mas em uma velocidade fora do comum, dentro de uma lei ordenada. Entendeu? Porque se não fosse isso, o homem não descobriria a bomba de Newton. Entendeu? Então quer dizer, vai para o universo para mostrar que Deus não existe, quando chega lá encontra a existência de Deus. Porque o Big Bang jamais explodiria sem estar em um tempo, sem estar em um lugar, sem estar obedecendo uma lei, entendeu? Tanto do momento preciso de explodir, como dos resultados. Entendeu? Então, bom, se a Terra, o planeta que a gente existe, é fruto do Big Bang, Deus é tão perfeito que de uma explosão faz acontecer uma coisa dessa. Você imagina se ele fosse fazer minuciosamente, como não seria? Quem engoliu a baleia foi Jonas ou Jonas engoliu a baleia? Vice-versa, para mim foi Jonas que engoliu a baleia. Entendeu? Por aí assim. Os céus proclamam a glória de Deus. Então, fecha a Bíblia, você vai ver, vai pegar o céu e vai falar de Deus sobre os céus. Tá? A investigação humana. A Bíblia pergunta, chora a criança sem esperança de alimento? Zurrará o boi sem esperança de encontrar o que comer? Então, quer dizer, quando o boi, né, quando as aves, os animais clamam por sede, clamam por água, na linguagem bíblica, está pedindo a Deus água para beber e comida. Entendeu? Mas o que serve para a teologia é que há uma esperança nele. Há uma esperança nele. Entendendo? E essa esperança faz o homem investigar. Há uma esperança. Uma pessoa está perdida na selva, calado, mudo, cego, mas alguma coisa grita dentro dele que ele precisa encontrar alguém, alguma coisa, algum lugar que ele se sinta melhor. Entendeu? Então, a investigação humana, o porquê disso, o porquê daquilo outro, está buscando o quê? Deus. Então, se está buscando Deus, é porque Deus existe. Entendeu? O que é incógnita? Incógnita é uma ignorância parcial de um elemento, é um elemento parcialmente ignorado. Não é isso? Não fica muito calado, não, senão eu estou com medo de falar. Entendeu? Porque a gente pensa que incógnita é inexistente. A incógnita não é um inexistente. Ele é um aparentemente escondido, um aparentemente oculto, um aparentemente não alcançável. Aí você faz a conta de regra de 3 simples, de regra de 3 composta, você vai descobrir. A incógnita está ali. Entendeu? Então, se está procurando Deus é porque ele está ali. Ele existe. A investigação humana. Outro ponto. A concepção do sobrenatural. A pessoa nunca lê uma Bíblia na vida. Dorme e sonha. E aí depois acontece o sonho. E aí? Porque está fora do seu controle. Não é? Às vezes sonhar está fora do seu controle.
Depois de muito tempo a gente acostuma, algumas vezes a gente sabe que está sonhando, algumas vezes não. Às vezes eu sei que eu estou sonhando, e às vezes não. Depois que eu acordo é que eu digo, meu Deus, fui traído, não consegui descobrir que eu estava sonhando. A pessoa sonha e acontece. Essa porção de histórias que tem de Branca de Neve, essa coisa tudo aí, foram imaginações e a maioria também foram sonhos. Porque na época que essas coisas foram escritas, o que se criava mesmo era a história de príncipe, de plebeu que casou com pessoas da aristocracia, por aí assim. É isso que vivia, isso é o mundo deles. Então é isso que eles sonhavam. E dessas histórias, desses sonhos, passaram para o papel. Entendeu? É de um jeito que a gente pensa até que existiu Branca de Neve e os 7 anões. Não é isso não? A gente pensa que existiu. A gente vai para a mitologia grega, Ulisses, que escreveu toda vez que esqueço o nome dessa coisa que ele escreveu, que é, digamos assim, a base do ensinamento grego. Epopeia, não parece muito conhecer. Depois eu lembro. Entendeu? Aí a maioria dos personagens do Ulisses a gente pensa até que existiu. Não, foi só um romance que ele escreveu, cheio de emoções, cheio de conquistas e que terminou virando a espinha dorsal da mitologia grega e o elemento principal de se ensinar grego no mundo. É a concepção do sobrenatural. Bom, visões inexplicáveis. Visões inexplicáveis. Aí, Machu Picchu, no Peru. Do lado de cima você vê aqueles desenhos, aquelas... eu não sei o nome, é um lugar que tem assim, tem muito em tela de computador. 8 pedras em pé e algumas atravessando, fazendo parapeito. Meu Deus do céu, hoje um guindaste para mover uma pedra daquela tem que ser com muita engenharia. Quem conseguiu colocar aquelas pedras ali? Aí a pessoa, eram deuses astronautas. Tá tudo bem, deixa eu falar, não tem problema nenhum, um dia a gente chega lá nesse assunto. Tá entendendo? Mas, por exemplo, as pedras da pirâmide do Egito. A história, se não foi Faraó que mandou fazer, Faraó que mandou fazer. Aí na hora de desfazer na Bíblia, diz não tinha como os homens conseguirem pedra daquele tamanho, esmerar a ponto de ficar espelhada, entendeu? A ponto de aderir uma a outra sem massa, entendeu? Conseguir vencer terremotos, ainda não estou à vontade porque está gravando, entendeu? Aí conseguiu vencer terremoto e tudo, aquelas pedras estão lá, não, ali foram pessoas de outros planetas que vieram e colocaram as pirâmides ali, para desfazer na Bíblia, entendendo? Mas a própria história não foi Faraó que mandou fazer, enfim, mandou fazer tal pirâmide, então mandou fazer tal pirâmide, isso na hora de mostrar o poder do homem. Para desfazer na Bíblia, disse, não tinha como mover uma pedra daquela. É o mesmo filósofo que diz, dê-me uma alavanca e um ponto de apoio e moverei o mundo. Se você tiver uma rodana, lógico, com mais multiplicação de potência, você pega uma criança, manda puxar a corda e ela abala um caminhão do lugar. Porque ali a potência vai se multiplicando, que na verdade vai reduzindo, Na verdade, ele disse, o vizinho tá aqui, Porque a gente pensa assim, a gente pega uma rodana, e puxa um caminhão, A gente, não, aí a minha potência multiplicou a ponto de arrastar o caminhão. Não, por causa da rodana, foi a força do caminhão que foi se perdendo, até chegar no nada, certo? Bom, para a gente falar sobre luz, a gente chega nesse ponto aí. A concepção do sobrenatural, visões inexplicáveis, Entre as visões inexplicáveis está a teofania. O que é teofania? Índio, africano lá do centro da África que nunca viu um tijolo na frente sequer, entendeu? O pessoal completamente ignorante de tudo. Deus tem uma forma de falar com ele, até mais livre do que os que já estão contaminados pela nossa religiosidade cristã, entendeu? Aí fica até mais fácil Deus pegar um índio que nunca ouviu falar de Bíblia e conversar com ele do que conversar com a gente que está com a Bíblia na mão. Aí como você fala no início, porque para esse não tem regras.
Isso. Não tem medidas. Isso. Né? Aí eu volto a Abraão. O Abraão falou com Deus. Deus falou com Abraão. Não existia regras, não existia medidas, não existia formas. Né? Então foi Deus com Abraão. Mas hoje é como se assim, a religiosidade, isso. Quando Deus fala com o homem hoje, então é como se Deus precisasse obedecer uns critérios. Isso, dentro de um critério. Dentro de um critério, para que o homem acredite. Porque se não for dentro do critério, aí o homem não acredita. Entendeu? É impressionante. Então, né, Deus, na sua linguagem, Deus não tem critério para falar com quem quer que Ele queira falar em qualquer situação, em qualquer lugar, seja quem for. Entendeu? Mas nós achamos que Deus só fala para o homem se. Se Pronto, é esse se que termina nós perdendo o acesso. Perdendo, exatamente. Esse Mahatma Gandhi, né? Não tem nada a ver com cristianismo, não tem nada a ver com Jesus, não tem nada a ver com Bíblia, não tem nada a ver com Evangelho, etc, etc. Mas vem cá. Ele fez um movimento de contra-guerra, um movimento pacífico e venceu. Meu Deus do céu, como é que se vence exército sem derramar sangue? Entendeu? Como é que se vence exército? Como é que se dissolve uma revolução dentro de um país? Né? A África a gente só pensa que é país, né? Num continente daquele, em outros países, né? Como é que vence no diálogo, na conversa, na paz, no conselho? Tem que estar em Deus. Enquanto você falava, lembrar de Adão. Quando Deus aparece para Adão e Eva lá no Éden, ele disse, não, eu me escondi, não, eu vi que estava nu. Isso. E me escondi. Isso. Mas em nenhum momento Deus tinha trazido até eles que eles estavam nus. Isso. Mas a nudez dele que incomodou mais a eles do que a Deus. Isso. É trazendo a questão da teologia e a religiosidade. Ou seja, quando eles se apresentaram a Deus, assim, não sei, da minha maneira de pensar assim, se ele não fizesse tanto caso da sua nudez, era como se fosse qualquer encontro normal. Isso. Mas a nudez dele ficou tão grande diante dele que ele se escondeu de Deus. Isso. Então é o que nós fazemos hoje com a religião. Veste a roupa. A gente veste a roupa da religião e nos escondemos de Deus. Né? E Deus nos procura para falar conosco. Né? Mas a gente está escondido. Não, Senhor, é por causa disso, é por causa daquilo, é porque... Aí vem os porquês, como Adão, né? Os porquês, cria toda uma situação, né? E se distancia de falar com Deus. Frases conhecidas. Rui Barbosa, né? Rui Barbosa. No meu tempo ainda estava mais evidente, assim. Hoje é mais questão, mais história no colégio, mas tudo bem. Rui Barbosa. Bom, a cultura dele se deveu a quê? Ele lia a Bíblia e lia qualquer papel que ele achasse. Qualquer jornal que ele achasse, qualquer coisa que ele achasse na vida, ele pegava para ler. Entendeu? Chegou a ser ministro da Justiça. Era numa época que, segundo grau, era muita coisa. Entendeu? Rui Barbosa, ele disse assim, olha, de tanto triunfar a nulidade, se agigantar o poder na mão dos maus, o homem vai ter vergonha de ser honesto. Isso é uma profecia. Você não acha que o homem é muito pouco para proferir uma frase dessa e ser verdade hoje? E ser verdade hoje? Entendeu? Então, o que a teologia deveria fazer? Pegar esses conhecimentos de Deus que são espalhados por pessoas não religiosas, entendeu? E mostrar que é Deus. Entendeu? Quando você chega para uma alma para evangelizar, a maioria de nós aprendeu assim, a gente pensa, está endemoniado, está vazio, está sem Deus, está perdido, vai para o inferno e eu vou passar Deus para ela. Às vezes assim, aquele que é nascido do Espírito é como o vento que assopra onde quer. Ninguém sabe de onde veio nem para onde vai. Quando você se aproxima dela, Jesus diz que antes, ninguém percorre uma cidade antes dele passar primeiro. Quando você vai para uma alma, Jesus já foi para ela primeiro, você nunca vai chegar primeiro. Porque a religiosidade passa para nós isso, nós estamos certos e eles estão errados. Entendeu? Então o que a teologia deveria nos ajudar? A entender que tem Deus na vida de cada uma dessas pessoas.
se você Não, tudo bem. Você já leu alguma coisa de Shakespeare? A universidade vai lhe pegar, você vai ver. Entendeu? Mas Paulo Coelho, já leu alguma de Paulo Coelho? Já vi algumas Não se preocupe, não, que a universidade vai botar, você vai ter que ler mesmo. Tá entendendo? Você lê uma história, um livro de Shakespeare, você, puxa, filosofia, rapaz. Isso é filosofia? É isso, filosofia. E aí começa, isso é filosofia? O que significa filosofia? Filho da sabedoria, amante da sabedoria, simpáticos à sabedoria, não é isso? Pessoas que gostam da sabedoria. Entendeu? Quer dizer, nós, na verdade, somos filhos da sabedoria. Somos filósofos. Mas não quero filosofia, não quero conta com filosofia. É isso que a religião faz a gente proferir. A gente só concilia, a gente fala assim, concilia a filosofia com conhecimento secular. Secular espúrio. Espúrio, entendeu? Aí por essa. E uma coisa interessante. A falta desse conhecimento secular empobrece. Isso é a nossa riqueza a nossa espiritual. riqueza espiritual. É. Porque se o próprio Deus usa tais coisas para demonstrar as parábolas de Jesus nos outros, de um certo homem que tal, olha, uma árvore não pode, né? Ele usou da própria conhecimento secular para demonstrar, para falar da verdade do Espírito. Mas a gente costuma associar o conhecimento, a filosofia, um conhecimento secular, e a gente abre mão do conhecimento e fica só, a gente vê aquela questão, fica só com a experiência, onde chega uma hora que não vai ficar com muito sentido. Vai ficar pobre, vai se sentir pobre mesmo. Não tem como se trancar no quarto e deixar ficar fechado. Vamos lá. Então, liga da coisa, chama um crente de filósofo, que ele vai achar ruim, ele não vai gostar. Não, eu sou filósofo não, eu sou crente. Não perco tempo desse negócio não, pois. Entendeu? Então você lê Shakespeare, o que a gente vê assim? Eu vejo em Shakespeare, eu vejo em Sócrates, assim, força de expressão, hein? O desespero de Deus por alcançar o homem. Esse Nostradamus, meu Deus do céu, é impossível alguém profetizar alguma coisa e ela acontecer exatamente sem ser por Deus, através de Deus. Porque o espírito de adivinhação ele tem limites. Entendeu? O espírito de adivinhação ele tem limites. Adivinhação para nós, mas ele faz a projeção matemática e tem ideia do que é que vai acontecer. Tá entendendo? Assim como assim, vamos para a roça, vamos por que caminho? Tal caminho, tal, cuidado que tem pedra em tal lugar, tem isso, né? Tem gado, tem criança na rua. Isso aqui é uma projeção mais ou menos do que vai acontecer, entendeu? E você andando para lá, você vai ver que vai ter que ter cuidado, senão a pedra vai bater no fundo do carro, por aí assim. Então, o espírito de adivinhação, ele tem uma projeção matemática que dá para ele uma ideia do que vai acontecer lá na frente. É adivinhação para nós, entendeu? Mas não é adivinhação na verdade. Ele tem elementos na mão que dá a condição dele dizer isso e aquilo lá na frente. Agora, a revelação de Deus é diferente. Entendeu? É fora de matemática, de cálculo, etc. É diferente. Vai acontecer porque ele está vendo. Entendeu? Então, quer dizer, as coisas que Nostradamus escreveu aconteceram com precisão tão grande que tinha que ser Deus. Agora, qual era a forma que Deus tinha para falar com a humanidade naquela época? Qual era o instrumento que Deus tinha na mão para falar com a humanidade naquela época? O que é que Nostradamus, Sócrates. Entendeu? Era ele que Deus tinha na mão, então usou. Agora, por força da religiosidade, nós rejeitamos tudo isso e deixamos de aprender muita coisa na vida. Tem um filme aí que eu gostaria que todo crente assistisse, mas eu vou dizer que eu estou desvirtuando, né? Os Contos Proibidos do Conde de toda vez que esse nome dele. Entendeu? É um cara que começa a escrever, né? Tá. Aí começa a passar coisas sérias, né? Mostrando a podridão da aristocracia da época, entendeu? E aí por causa dessas coisas pegam ele e prende. Ele continua escrevendo, né? Aí começa a vender livro. O que é que ele faz? Ele transforma em linguagem pornô o que acontece na vida das pessoas. Isso é de autoria de Shakespeare, entendeu? Ele começa. Aí resultado, começa a vender livro, preso. Aí tiram os papéis, ele escreve no lençol.
Tira o lençol, ele escreve na parede. Entendeu? Olha, até tira a caneta. Ele escreveu com sangue. Escreveu com sangue assim. Entendeu? Aí deixaram ele nu. Ele escreveu com fezes. Né? Ele morre porque um padre chega lá querendo a confissão dele, né, para arrependimento, etc, etc. Ele pega o crucifixo do padre e engole. Entendeu? Aí diz, puxa vida, isso é uma profanação, o cara engoliu um crucifixo. Né? Ele estava querendo falar o seguinte, que a missão dele de mostrar a verdade era tão grande que crucifixo não significava coisa nenhuma. Ele pegou e engoliu o crucifixo. Tá entendendo? Mas é um filme assim, que tem algumas cenas, entendeu? Porque ele escreve, o que o pessoal gostava de ver é isso. É como está hoje aí, a música é sexo, o comercial é sexo, a roupa é sexo, é só isso. Então, a linguagem melhor para alcançar a juventude de hoje é essa. Eu lembro uma vez um palestrante, não sei se foi professor ou foi militar. O pessoal estava dando aula, o pessoal estava meio disperso, assim, dizendo, olha, o sexo é o seguinte, todo mundo olhou para ele. Não está dando a mínima para a aula dele. Quando falou, o sexo é assim, ó, aí todo mundo voltou, entendeu? Então o que ele tinha na mão era aquilo. Ele usava aquele teatro de maluco. Todos os malucos que tinham no hospício junto com ele, ele transformou em atores e chegaram a ter liberdade para fazer peça teatral na rua. Agora ele escreveu o quê? A podridão da sociedade organizada. Tá entendendo? Bom, foi uma ideia de Shakespeare fazer essa história para ensinar alguma coisa adiante. Mas era a arma que Deus tinha, o instrumento que Deus tinha na mão. Era aquele. Certo? Agora cabe a nós saber fazer a ponte entre isso aí. A gente pega, rejeita. E aí fica pobre também na hora de transmitir. Ah, meu pai, deixa eu correr aqui. Agora, ele não explicava a teofania, né? Então, quando o homem não tem regra, Deus fala com ele. Na maior. Lembra do irmão Abílio, né? Que você já conhece essa história, né? Ô, irmão Roque, eu estava sentado aqui na porta. Eu estava pensando assim, não será que eu estou errado? Uma vez que Deus foi fazer o homem, aí chegou para Jesus e disse assim, ô meu filho, eu estou fazendo esse homem de barro. Quer dizer, pegou no banho? De barro. E se ele pecar? Meu pai, se ele pecar, eu morro no lugar dele. Então bora fazer. Eu estou errado, irmão Santo? Meu Deus do céu. Como é que está errado? Se o cordeiro, né, foi morto desde a fundação do mundo. O que é isso? Bom, eu vou fazer uma coisa. Se der errado, você conserta. Entendeu? Então, quer dizer, você está para consertar alguma coisa que eu estou fazendo. Entendeu? Então, quer dizer, eu vou fazer de uma forma, você vai fazer de outra. Eu vou fazer, digamos assim, eu faço uma coisa errada, você conserta. Eu faço de uma cor, você muda a cor. Eu faço de uma forma, você melhora. Então, aparentemente, estão paralelos, não estão um contra o outro. Isso para Deus é morte. Ou tem a concórdia absoluta, ou precisou separar para qualquer coisa, já morreu. Assim, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Né? O que é um acordo? É você abrir mão de alguma coisa sua para favorecer o outro e vice-versa. Né? Acordo é quase trocar de posição. Entendeu? Quase trocar de posição. Então, e é engraçado com isso, é gritante, que a gente pode ver que já os discípulos de Jesus já tinha isso. Sim. Acho, Senhor, tem uns que em teu nome expulsa demônio e tal e tal. Deixa que vamos lá proibi-lo. Né? Jesus disse, não deixa, porque aquele que não é comigo vai contra mim. Quer dizer, desde aquela época, né, já havia essa tendência religiosa, né? Eles já queriam proibir. Eu imagino que, lógico, por eles, eu faço assim agora uma ideia assim, por eles não andarem com Jesus, os métodos que eles usavam não eram semelhantes aos usados por Jesus. Certo. Mas estava sendo feito. Certo? Então os discípulos disseram, não, deixa que vamos lá proibir. Jesus disse, não, deixa lá, porque aquele que não é... É que não é contra nós, é por nós. É por nós. Né? Então, eu trazendo assim para essa questão, é interessante isso. E desde aquela época, né, já tinha começado ali o desejo de cortar, né? Não, isso aqui não faz parte. Mas Jesus trouxe exatamente isso aí, né? Fez a ponte, né? Disse, não, deixa lá, porque importa, como se assim, não importa que seja. Bom, teofania. Bom, a história da vida. Né?
A história da vida. E em qualquer lugar, em qualquer disciplina, em qualquer país, em qualquer situação, a espinha dorsal é a história. China, né? País antigo, o continente é Ásia também, né? Um continente antigo, mas tem lá a história. Às vezes eu fico aqui com pena, né? Quando eu fico pensando assim, nós temos 500 e poucos anos de história, não é isso? 510 anos, né? Vai para 511 agora. Anos de história. Meu Deus do céu, a história do Brasil já é tanta coisa que a gente tem que aprender. Você pensou se você nascesse na China, para você aprender a história da China? Se nascesse na Grécia, né? A história da Grécia. Que outra aí? Egito. Já pensou, pai? Coitado desses alunos, né? Porque a gente estuda a história do Brasil, né? 500 anos, tá? Maravilha, pô, chegou. Aí vai para o segundo grau, aí abre um pouquinho mais, né? Aí um pouquinho da Grécia, um pouquinho da Itália, um pouquinho de Portugal, um pouquinho de... Né? A China e o Japão fica até meio de lado mesmo, que a gente é mais europeu, né? É mais europeu. Aí tá, o Mediterrâneo, por aí assim, tá? A gente larga a história aí e continua na universidade. E os coitados lá, velho, que vai pegar do Egito, lá de sabe Deus de onde, da Grécia, a China, rapaz. Eu fico pensando assim, a história da vida em si, ela diz que Deus existe. Você fecha a Bíblia, pega um livro de história geral que você prega o Evangelho. Mas com certeza, não estou mandando fechar a Bíblia não, hein? Não sou contra a Bíblia não. Porque quando chega um seminário que falam desse jeito, aí faz como fizeram com a coitada da irmã Maria, pegaram a Bíblia dela e jogaram no lixo. No primeiro dia do seminário fizeram isso com ela. Pegaram a Bíblia da irmã Maria e jogaram no lixo. Não é isso. Não é que o livro de história geral seja acima da Bíblia, entendeu? É porque às vezes a gente entra na Bíblia e ignora, entendeu? Mas você fecha para o livro de história geral que você evangeliza. Tá? A história da vida e a arqueologia. Né? Eu coloquei antes, visões inexplicáveis e teofania. Visões, sonhos e assombração mesmo. Né? Todo lugar tem história de terror. De uma casa mal assombrada, de animal que saiu correndo à toa, de índios e pessoas que ficavam meio loucas. Né? E aí entra até na área de umbanda, de quimbanda, na área de voodoo, né? Porque se não acontecesse pelo menos uma vez, ninguém acreditava tanto. Que a pessoa chega, fura um boneco e outro sente a dor, lá onde tiver. Só já que você tocou, eu abri um parênteses aqui rapidinho. Qual a diferença de Umbanda para Quimbanda? Agora eu vou ter que pegar então, coisa pra ver. Fecha parênteses. Mas um é a prática e o outro é a teoria. Viu? Então, assim, a Umbanda é assim, uma coisa comum. Entendeu? E a Quimbanda é mais com folha, com química. Né? Na Umbanda você faz um feitiço e a pessoa morre. Na Quimbanda você dá um veneno, ela bebe pensando que é água. Por aí assim, entendeu? Fecha parênteses. Assim, entendeu? Então nessa área aí vai entrar o quê? O sobrenatural. Que força o homem a pensar em Deus. Força o homem a pensar em Deus. Certo? A história da visões inexplicáveis e teofania. A história da vida e a arqueologia. O arqueólogo, ele vai para buscar, para dizer que Deus não existe. Aí vai pesquisando, descobre uma ossada de um gigantossauro, brontossauro, eniosauro, etc. Né? Do Zauro aí. Aí resultado, puxa, em pleno deserto, rapaz, está vendo aí, para que... Né? A Bíblia não fala nada disso aqui. Deus, a Bíblia fala de grandes gigantes, grandes animais. Bestas feias, né? Entendeu? Ah, mas o deserto de Sara, isso aqui já foi mar. Sim, já foi mar. E daí o dilúvio pegou, a areia ficou ali. Porque os grandes monstros marinhos, por causa do dilúvio, morreram. Entendeu? Morreram. Entendeu? Então, quando o dilúvio, quando a água baixou, eles ficaram lá debaixo da areia. Aí, cava, encontra. Tá vendo que a Bíblia o quê, meu Deus? A Bíblia fala que havia grandes gigantes na terra. Entendeu? A Bíblia fala. Entendeu? Vamos lá. Arqueologia.
A concepção da onipresença. Isso aqui é o meu ponto forte de teologia, é isso aqui. Olha, você acredita que Deus está aqui. Tem uma pessoa lá na África, em algum lugar, que acredita que Deus está lá. Tem outro lá na ponta da Índia que acredita que Deus, mas acredita mesmo que Deus está lá. O homem vai para a Lua, acredita que Deus está lá. Está entendendo? O pessoal do Chile, né, que ficou debaixo das pedras lá na mina de carvão, acreditou que Deus estava lá com ele, lá dentro. Quer dizer, essa concepção de onipresença, ela é inexplicável, mas todo mundo acredita. Você fecha a Bíblia e fala de onipresença. Acabou. Todo mundo. Deus não está aqui, não. Não, Deus não está aqui, não. Pensa uma coisa errada aí. Você não admite logo que Deus está no seu pensamento. Isso não é. Ah, meu Senhor, não sei o que, Deus abre a porta, eu vejo, Jesus me ajuda, lá para o céu. Você pensa uma coisa errada, o Senhor perdoa. Você perdoa e estava dentro do seu pensamento, lá da sua cogitação mais remota. Estava lá dentro. Entendeu? Quando você pensa uma coisa errada, você pensa na presença de Deus. Presença onde? Externa, não, interna. Né? No mais recôndito da alma. Entendeu? Então, a concepção de onipresença de Deus. Deus existe. Não tem como. Não tem como. Não tem argumento para isso aí. Quer dizer, a onipresença faz o quê? A onisciência. Isso não é. Se você é onipresente, você sabe tudo. Eu fico brigando, falando sobre monoteísmo, porque não existe lugar para duas pessoas na onipresença, entendeu? Onipresente só pode ser um só. Não existe dois onipresentes, entendeu? Se existir alguém muito grande, Deus está dentro de toda a grandeza dele. E além e acima. A concepção da onipresença. E a transformação da vida pela fé. Né? Agora chegou a hora do testemunho. Você, ou seja, quem for, viciado em crack, em droga, não sei o que, a droga 4, vá para uma clínica. Aí médico, psicanalista, psique, uma opção de coisa, bota todo mundo lá, analista, professor, alcoólicos anônimos, bota todo mundo, ele até melhora, às vezes até melhora. Melhora, tá? Estou 20 dias limpo, estou 1 ano limpo, estou 6 meses limpo, pensar que não está de novo na maconha. Ou pior, lógico, há os que se recuperam. Né? Aí resultado, um outro levanta a mão no dia de sábado, cheio de droga, acabado. Domingo de manhã está na igreja com a cara mais limpa na escola dominical. Não me decidiu de noite, foi você, tá? Nem droga, nem crack, nem LSD, nem com o nome de Jesus. Né? A pessoa está no hospital, faz não sei quantas operações, tá? Paga o hospital caro, aí o médico falência múltipla dos órgãos. Né? Quer dizer, aí para o rim, para o coração, não sei o que, vem uma cirurgia boba que foi fazer. Tá? O outro não, meu Deus do céu, faz queimado, como tem alguns testemunhos, todo acabado, podre, levado e não morre. Né? E sai de lá em nome de Jesus, no outro dia está em pé. Eu me lembro quando ele estava naquela crise terrível, amarrada, uma semana amarrada no hospital da base. Que não, ele desamarrar, ela apontava. Uma semana amarrada. Aí quando eu cansei também, quando eu cansei, eu disse, oh Deus, eu quero alta amanhã. Deus, eu quero alta amanhã. Eu quero levar a Ana para casa amanhã. Não dá mais. Não dá mais. Eu quero alta amanhã. Já estava tomando Ampliquitil de 100 mg com Fenergan. Tomava e não apagava, para você ter uma ideia. A pessoa chegava um Ampliquitil de 100 mg, tacar na veia e a pessoa continuar gritando uma força fora do comum. Entendeu? Se Deus, eu quero alta amanhã. Pô. De tarde, deu uma volta no hospital, porque ela estava vendo a opção de monstro, né? A opção de visagem. Estava explicando o que era o monstro, o que era a visagem e tal. Expliquei o que foi. Aí fui trazendo de volta, né? Conversando e tal.
Aí quando foi de manhã, já estava desamarrada, desamarrada. A minha mulher do carro me ajudou, deu banho, vestiu a roupa, penteou o cabelo e estava sentada na cama. Quando o médico veio para fazer aquela visita normal, ela estava sentada na cama com a mala arrumada, normal. Entendeu? Aí o médico, o que é isso? Ele disse, doutor, é o seguinte, eu pedi a Deus a alta ontem. E ela já está normal. Eu não tenho outra explicação para dar ao seu não. Eu pedi a Deus que desse alta hoje, então eu queria alta hoje. Ah, pô, médico. Brincadeira, não. Eu tive que assinar, ele mandou datilografar na época, né? Um termo de responsabilidade, entendeu? Só me soltou lá para 4 horas da tarde. Aí fiquei lá o dia inteiro lá sentado, a mala arrumada, vai embora. Deu alta, aí passou um remédio, nem precisou tomar que foi pior. Entendeu? Bom, depois de tanta coisa, o nome de Jesus Cristo, o pastor era Teofania, né? Não sei onde é que está hoje, meu Pai do Céu. Mas na época era pastor de Itatinho, quando eu vi o testemunho dele. Prenderam ele aqui no sertão, porque ele era arruaceiro, era miserável, ruim. Pegaram e botaram na fossa. Pegaram a fossa, assim, botaram na fossa, enterrado de fezes até o pescoço. E aí ficou lá, oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus, me tira daqui. Oh meu Deus, me tira daqui que eu vou ser crente. Deus, me tira daqui que eu vou ser crente, Deus. Oh Deus, me tira daqui. Me tira daqui, me tira daqui. E aí fechou os olhos e começou, me tira daqui, me tira daqui, me tira daqui, me tira daqui. Me tira daqui, Deus me tira daqui, Deus me tira daqui que eu vou ser crente. Me tira daqui que eu vou ser crente, me tira daqui. Depois ele sentiu um vento. E com o olho fechado, me tira daqui, me tira daqui, me tira daqui. Depois ele desconfiou que o sol estava quente demais, que não era mais o calor da fossa, né? Me tira daqui, me tira daqui. Olha, abriu os olhos, estava... Para não exagerar, né, David? Se você não estivesse aqui, ia dizer uns 50 quilômetros mais ou menos, por aí assim, né? Num lugar bem distante, entendeu? Quilômetros da cidade. Ele estava lá no meio do mato, me tira daqui, me tira daqui, me tira daqui, me tira daqui. A oração do pastor foi essa, me tira daqui que eu vou ser crente, me tira daqui, me tira daqui, me tira daqui. Ele teve coragem de abrir os olhos, estava longe. Agora, como foi que Deus tirou ele da fossa e colocou numa estrada, num caminho, ele nunca vai saber. Está de olho fechado. Mas eu vi ele dar esse testemunho, entendeu? A gente foi com uma vigília lá em Itati na época. A transformação de vida pela fé, certo? Por esses 7 elementos, né, teologicamente falando, né, ortodoxamente falando, né, para seguir o da de quê? Então nós temos aqui 7 motivos para se acreditar em Deus, certo? Isso aqui traz para você já teo e logia sem precisar de outros livros, entendeu? Só isso aqui. Bom, a segunda parte, o fenômeno, certo? Aquele velho versículo que você está tão cansado de me ouvir falar. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. É igual para mim, é igual a minha presença. Não fala verbo, né? Não sou bom em verbo não, mas abro logo a gramática, entendeu? Porque se é verbo, vai dizer tudo, tá? Então vamos lá. Ação, estado e fenômeno, certo? São fenômeno, a teofania, certo? É inexplicável, mas aconteceu. Eu não sei explicar, mas aconteceu. Não sei explicar, mas aconteceu. Já contei, vocês estão cansados de ouvir. Voltando de Salvador da vigília, em rebeldia, porque saiu todo mundo escondido do pastor para a vigília de Salvador. No meio do caminho Santo Amaro, 4 e pouca da manhã, ainda escuro, o carro falta gasolina. Na hora eu preto com a chapa vencida, toda acabada, e minha carteira já não prestava mais nessa época. Faltou gasolina, eu disse, desce, todo mundo correndo, bota a mão aqui no carro. Ó, a oração é bem rápida, Deus, bota a gasolina aqui. Não ora muito não, que é para não ficar em dúvida. Deus, bota a gasolina no carro, botou, entra no carro, bati a chave, cachoeira. Chegou lá, estacionei, morava na ladeira, né? Botei a ré lá embaixo, que eu deixava poder 5h30 da manhã para ir para a base, para não precisar empurrar, né? Aí botei a ré, estacionei o carro, quando eu
Nada, não é porque estava em ladeira que né, a gasolina corre não, né? Nada, eu tive que ir de manhã cedo pro posto, pegar e botar no carro. Entendeu? Só deu para chegar em casa, mas Deus botou gasolina no carro. Explicação, não sei. Entendeu? Não sei. É fenômeno. Aconteceu. Aí tem fenômeno que acontece que só tem Deus para explicar. Não tem outra coisa para explicar. Eu não sei se você já viu o testemunho de um irmão que ele tá tão mal que o médico pegou a mão e botou dentro dele para poder gerar carne. É? Tava tão podre a coisa que o médico pegou, costurou o braço dele dentro da barriga para poder gerar carne. Entendeu? Depois abriu e tirou o braço. Eu tenho aí numa dessas fitas esse testemunho aí. Ele disse que o enfermeiro chorava na hora que ia dar banho nele, porque dava banho de mangueira, os pedaços saindo assim, os pedaços saindo. Entendeu? Quer dizer, não morre. O cara vive um dando testemunho depois de passar por uma dessa. O outro aí tomou, foi 13 mil volts. Você viu esse testemunho? Isso eu vi. Né? Meu Deus do céu. Morreu mesmo. Tem outro testemunho do Lázaro, na África. Morto, deu uma redescer. Esse também eu vi. Tá entendendo? A resultado, o nome de Jesus, de volta. Então, fenômeno. Tá? Fenômeno que empurra você para acreditar em Deus. Tá? Teofania. Peregrinação judaica. Meu Deus do céu. Jesus não existiu. Moisés não existiu. Aí vai ter que dizer que Abraão não existiu. Aí vai ter que dizer que opção de gente não existiu, tá? Mas resultado, todo fim de ano, toda época da Páscoa está aí na televisão. A maior história do mundo, a história de Jesus, do judeu, o Mar Vermelho, as pragas de Faraó, tá tudo aí. Não tem como apagar. Eles chamam de mitologia, mas você assiste como verdade. Isso é a mitologia bíblica, né? Você assiste como verdade. Há 2 anos atrás, no arquivo de documentário, o pessoal achou, mais ou menos no lugar onde atravessa o Mar Vermelho, resto de coisa de ouro ainda, coisa de cavalo, arreio não, como é? Armações de ferro de cavalo e rodas, no lugar onde Israel passou. Tem 2 anos aí que acharam isso aí. O que era de ouro está lá. Entendeu? Aí fotografaram e estão esperando autorização, não sei de que lá, para poder mexer, para ver o que é que tira, o que é que não tira, o que é que deixa lá. Mas está lá um museu, lá no lugar onde os carros de Faraó foram submersos. Se cumpre então aquela passagem, né, Sátiro, que diz assim, né? Aqueles que não creem na verdade, eles irão crer na mentira. Na mentira. Né? Ou seja, nós cremos que é verdade. Né? Mas aqueles que não creem nessa verdade, eles trocam essa verdade por mentira. Isso. Creem, mas com mentira. Isso. Mas creem. Entendeu? Isso eu não creio na Bíblia não, mas eu creio na arqueologia. Foi a arqueologia que descobriu livros antigos, foi a arqueologia que confirma onde Israel passou, a arqueologia confirma as cidades antigas, a arqueologia confirma a quantidade de vezes que o Rio Jordão foi desviado para poder passar pelos castelos, pelos palácios dos reis. Termina, chega lá, vai ter que acreditar. O médico chega assim e diz assim, dá até óbvio, isso aqui. Dá as costas, chega no outro dia de manhã, tá o paciente, doutor, eu quero alta. Não tem. Né? Peregrinação judaica. O testemunho de Jesus Cristo. Eu acho assim uma coisa espetacular. Um homem tem a coragem de dizer assim, que Jesus Cristo não existiu. Em vez de ficar com raiva, eu paro para ouvir. Entendeu? Porque é como se assim, eu não sei se essa conversa a mesma coisa acontece comigo. A cada negativa dele, para mim uma verdade é como se mais assim, que absoluta. É mais que absoluta. É como se a cada. Quanto mais ele tenta negar, né, para mim se torna algo bem maior daquilo que já é. Entendeu? Jesus Cristo não existiu. Eu me interesso logo pelo assunto. Como, rapaz? Me explica aí.
Isso aqui é ciúme, tava demorando. Toma. A história de Jesus Cristo, ou seja, o testemunho de Jesus Cristo. A abrangência do cristianismo. Meu Deus do céu, o cristianismo começou com o quê? Jesus Cristo e 12. Está espalhado no mundo todo. É? Mas o islamismo é a religião que mais cresce. O islamismo cresce por quê? Porque Maomé leu na escritura que Deus detestava ídolos, que Deus detestava idolatria, e ele achava que se tirasse a idolatria dos homens, os homens se voltavam para Deus. Foi baseado no Velho Testamento, no Alcorão, no Torá, que Maomé criou o maometismo, que é o islamismo. Então eu quebro os ídolos, como os reis faziam, né? Porque toda vez que o rei quebrava o ídolo, e fez o que parecia bem aos olhos do Senhor. Entendeu? Então o islamismo é ramificação do cristianismo. Está entendendo? Então, bom, quando os reis se convertiam, quebravam os ídolos e faziam o que era bom aos olhos do Senhor, então o motivo da humanidade está assim é a idolatria. É só que ele foi como Israel ia, né? Foi com varapaus, pedras Outro dia eu estava fazendo essa sintonia, porque tem na televisão quando passa, né? Cada um dando a sua opinião, né? Na Globo tem essa, né? Uhum. O profano e o sagrado, né? Eles falam da coisa. Aí eu estava vendo justamente a palavra do rabino, né? Islamismo é rabino, né? É. Aí ele não, rabino é judeu. Judeu. Então tem um termo que eles usam para dar o nome ao cidadão. E ele dando o parecer dele segundo o islamismo, né? Uhum. E eu fiz essa sintonia realmente, né? É uma coisa interessante. Eles prezam pela santidade, uhum, né? Como você falou no Velho Testamento, pela aquela coisa separada para Deus, certo, mas anula Jesus Cristo. Então perde sentido. É a mesma coisa do judeu, né? É uma coisa que eu estava observando também, que eu estava até comentando com o Graci. Eu estava passando um documentário a respeito de Silvio Santos, e sabe-se que ele é judeu, né? Sim. Aí ele falou assim, uma coisa assim que primeiramente parece interessante, mas quando você analisa a frase, você vê que, né, ele diz, olha, ele diz, Deus sempre estará do lado do homem que tem razão. Então quando você tem razão, Deus é o seu advogado. Mas quando você não tem razão, Deus é o juiz. E o diabo é o advogado de quem está errado. Ou seja, quem não tem razão. Aí a primória assim, você vê uma frase linda, né? Mas aí Jesus, né? Eu estarei diante de Deus, né? Sendo seu advogado. Dá a impressão. Aí, como ele é judeu, né, ele trouxe aquela, né? Moisés, né? Dente por dente, mão por mão, quebradura por quebradura. Lógico, Deus está do lado de quem é justo, de quem é... Mas Jesus me falou que ele seria um advogado. Isso, propiciação pelos seus pecados e pelo de todo mundo. Pelo de todo mundo, não só o que é justo, como o que é injusto. Isso. Né? Ele estaria como advogado, até arrebatamento ele está como advogado. Uhum. Né? Então é aquela questão. Aí eu disse, não, essa frase, aí perdeu sentido a frase, entendeu? Aí eu entendi por causa da questão da judaica dele. Se né? anula Jesus Cristo, não tem advogado. Exatamente. Quer dizer, ele chamou, como o Islã, ele chamou aquela coisa para Deus, mas no final ele anulou, né, o verbo, né? Ele anulou a ação de Deus, né? Ou seja, é como se assim, aquela frase seria muito boa, se ele não anulasse. É só chegar para perguntar, e o perdão acontece como e quando? Acabou a frase dele. Né? Porque ele, do jeito que ele acha que Deus está do lado justo, maravilha, mas Deus perdoa. Se Deus perdoa, como é que o perdão acontece sem que o perdoador não esteja do seu lado? Exatamente. É a seu favor. E eu achei também uma coisa, quando ele convidou o diabo para estar na cena. Botou no lugar de Jesus. Então, eu disse, não, isso aí perdeu o sentido. Vamos lá. Teofania. A abrangência do cristianismo. Aí vem aqui. Interessante, olha. A Umbanda se serve do cristianismo. O ocultismo se serve do cristianismo. O espiritismo, né? O espiritismo se serve do cristianismo. Entendeu? E dizem que não são cristãos.
É. Entendeu? Para não ser cristão tem que anular completamente Jesus Cristo. E é impossível anular Jesus. É impossível. Tá? A abrangência do cristianismo, o espírito da profecia. Olha, a pessoa quer contender, acabar, destruir a concepção e o conceito da Bíblia, certo? Mas sempre que acontece alguma coisa extraordinária, ele vai ver, será que o profeta diz isso? Quer que a Bíblia diz isso? Né? O lado escatológico. Eles botam a Bíblia ali para combater a Bíblia, mas é na Bíblia que eles vão ter certeza se a coisa aconteceu ou não. Ah, o fim do mundo, o fim do mundo, o fim do mundo, assim. Não vai acontecer o fim do mundo. Hein? Embora a Bíblia diga isso, não, vai para a Bíblia, não tem como, vai para a Bíblia. Né? O espírito da profecia. Né? No início da vida, Deus profetizou que da mulher nasceria um varão que esmagaria a cabeça da serpente, etc, etc, etc. Disse, eu sou o alfa, o ômega, o princípio, o fim, o primeiro, o derradeiro. Quer dizer, esse mesmo Deus que estava lá no princípio continua presente hoje na história do homem, na vida do homem. Continua. Né? O espírito da profecia. E depois vem aqui, um nome acima de todo nome. Sempre na sétima posição eu estou colocando o lado prático. Certo? Aqui eu coloquei a transformação do homem pela fé e aqui o nome acima de todo nome. Uma vez eu estava meditando assim na palavra e aí eu me vi assim aquela coisa assim. O maior que o homem, ou seja, a estatura que o homem puder chegar, ele vai ser sempre um homem. Né? Eu achei assim, só crescer até ser homem. Até ser homem. Aí se faz Sócrates, fulano, e Beretano, e Ciclano, Einstein, não sei o que, ele era só um homem. Né? Aí você falou assim, você trouxe isso aí, eu achei interessante. É só um homem. Um nome acima de todo nome. A gente vê nos filmes aí, exorcismo, né? Aí levam água benta, cruz e tal, é tanta coisa. Ficando assim, meu Deus do céu. Aí chegamos assim, sai em nome de Jesus. Acabou. Tá resolvido. Quer dizer, é um nome acima de todo nome. Um nome acima de todo nome. Só o nome. A gente está diante de um desafio, de uma coisa fora do comum, aí o nome de Jesus. O santo nome de Jesus. Um nome acima de todo nome. Bom, agora está na hora de eu pedir a opinião a vocês. Com qual matéria a gente começa o nosso estudo teológico? Certo? Bom, a teologia sistemática deveria ser a sistematização de ensinos que fizesse o homem conhecer Deus para manifestar a Deus de uma forma lógica, né, forma teológica, ao mundo. Deveria ser isso, mas é a matéria mais difícil que tem, porque ela termina dizendo que tudo é Deus. Vai parar no panteísmo, diz que tudo é Deus. E aí é onde o pessoal sai do seminário para macumba. Geralmente no terceiro ano de teologia que se ensina essa tal dessa teologia sistemática. E muita gente no terceiro ano de teologia vai para macumba. Vai ver como é e às vezes vai lá e fica. Eu já vi alguns testemunhos, ele ficava implicado, coisa que ir para o seminário não presta aconselhar certo. Né? Eu sou favorável, agora a pessoa sabendo o que é que tem lá dentro. Entendeu? Então tem a teologia sistemática, que na verdade é um sistema de ensino que faça você acreditar que Deus existe e ter uma imagem, uma informação sobre Deus para passar para alguém. Certo? É um sistema de ensino que faz você conhecer melhor Deus. Aí vem história geral, certo? História geral, a gente não vai vamos fechar a Bíblia para estudar a história geral, mas ver aonde ela ajuda, onde ela ajuda. Essa aqui é pouca coisa. A história da igreja, certo? A primeira história da igreja está inserida na história geral, não tem como não estar. Certo? Demografia, que é a partir do Éden, como o homem foi se multiplicando, né? Para daí o japonês, o africano, o indiano, o mongol, né?
até como o homem chegou até na Argentina, por aí assim. Demografia, antropologia, que é o estudo do homem, certo? Antro é caverna, buraco, né? Então essa lógica do homem ser essa coisa cavernosa, o antropólogo também é cavernoso, como é cavernoso, entendeu? Parece um bonito, né? Antropologia significa buraco, caverna, escuro. Cada coisa cavernosa aqui. Entendeu? Então, antropologia, né, que é o estudo do homem. Aí vem a soteriologia. Deixa eu botar em ordem aqui. Soteriologia, que é o estudo da salvação. Certo? Soteriologia, salvação. Escatologia, né, que é a série de acontecimentos até Apocalipse. Bom, eu coloquei aqui em ordem teologia sistemática, história geral, 3, antropologia, 4, demografia, 5, escatologia, 6, história da igreja, 7, soteriologia. Certo? Isso assim é, na minha opinião, a forma mais fácil da gente chegar até lá.